Olá, meu amigo, minha amiga. Eu tinha preparado alguns temas para conversar aqui com vocês nesse nosso primeiro encontro do dia aqui no nosso Portal do José, mas surgiram fatos extraordinários. Um positivo e um outro preocupante e inquietante. O positivo é a vinda do presidente da República para uma entrevista coletiva. Infelizmente, nós só tomamos conhecimento quando a entrevista estava quase entrando no ar, o que denota também alguns tropeços ainda na SECOM, na Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Mas é um primeiro passo naquilo que nós temos batalhado sempre aqui no nosso Portal do José, para que o presidente da República ele esteja cada vez mais perto da opinião pública, prestando contas, respondendo perguntas, desmentindo as falsidades que são jogadas nas redes. Então, esse foi um bom começo e mais tarde eu farei uma resenha do que foi essa entrevista, porque certamente ela causará muitas pautas em todos os veículos de comunicação. E o outro fato, que foi absolutamente surpreendente para muitas pessoas, foi o anúncio que a deputada bandida, e não dá para a gente divorciar essas duas expressões, a deputada Carla Zambelli, a criminosa Carla Zambelli, fugiu do Brasil. Porque, embora ela esteja fazendo discurso que está fora do Brasil agora, para um tratamento médico, que vai se licenciar, ela não volta para o Brasil. Isso terá algumas repercussões. E é preocupante esse tipo de fato, porque ele também serve como um alerta em relação a todos os réus que, a partir de segunda-feira, serão inquiridos lá no Supremo Tribunal Federal. E o principal deles é o senhor Jair. Ainda não ficou muito claro se ele irá depor na segunda-feira, dia 9, ou se ele ficará para o final no dia 13. No dia 13 seria uma coisa meio enigmática. Talvez ele fique na primeira leva. Embora o anúncio que foi feito para nós aqui é que os depoimentos ou essas inquirições desses réus obedecerá à ordem alfabética. Então, o nome Jair fica ali do meio para o final, podendo ser até no último dia 13 mesmo, né? Enfim, mas ao longo das próximas horas ou dos próximos dias aí, a gente vai ter uma exatidão em relação a isso. Então, gente, o primeiro fato foi esse, o fato do presidente da República, né? Tá ali se colocando, enfim. Já por mais de uma vez, na semana, ele está se reunindo com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. Então, esperamos aí que isso surta que isso tenha algum tipo de reflexo. E aí, o fato, né, que será muito reverberado, a fuga da senhora Carla Zambelli, da bandida condenada, da criminosa condenada. Está faltando só ela perder o mandato. As causas de perda de mandato estão previstas no artigo 55 da Constituição Federal. A perda do mandato dos deputados federais e senadores será disciplinada no artigo 55 da Constituição. Perderá o mandato o deputado ou senador, que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. 3. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. Então, o que vai acontecer é o seguinte, a Carla Zambelli ficando mais de 120 dias fora do mandato, ela terá que ser cassada. E para ela não ser cassada, ela teria que retornar ao Brasil. Só que, durante esse período, pode ser que a situação dela fique mais complicada em relação ao Supremo Tribunal Federal, porque pode surgir ali a decretação de uma prisão preventiva, alguma coisa assim, em função do comportamento covarde que ela está adotando. Aliás, um comportamento absolutamente previsível em se tratando de pessoas que são desse campo do bolsonarismo. Eles insuflam, eles estimulam as pessoas a irem para situações muito ruins para essas pessoas, as pessoas destroem as suas vidas, acreditam nesses insanos, nesses criminosos, nesses falsários e ficam com as suas vidas totalmente prejudicadas, enquanto eles fazem como a senhora Carla Zambelli, o Dudu Bananinha, os foragidos, os criminosos que estão nos Estados Unidos com o golpe fracassado e que continuam ainda nas redes sociais ainda a tentar algum golpe aqui no nosso país. Bom, o inciso 4º do artigo 55 diz que perder ou tiver direitos políticos suspensos quando decretar a Justiça Eleitoral nos casos previstos na Constituição e que sofrer condenação criminal em sentença transitada e julgada. Então, a situação da senhora Carla Zambelli ela é múltipla, ela se insere em vários desses incisos e dos artigos constitucionais. Portanto,
ela não retornará ao Brasil, gente. Não tem, é o comportamento típico de uma pessoa bandida, né? A informação foi confirmada numa entrevista que ela concedeu um pouco mais cedo aqui, antes da gente estar entrando no ar, né? Eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Esse teu reconhecimento para mim é importante demais. Para mim, o seu também é muito importante para mim. Então, bom, eu queria anunciar, Vitória, que eu estou fora do Brasil, já faz alguns dias. Eu vim, a princípio, buscando um tratamento médico, e é um tratamento que eu já fazia aqui, e agora eu vou pedir, inclusive, para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade na Constituição, acho que as pessoas conhecem um pouco mais isso hoje em dia, porque foi o que o Eduardo fez também, ele pediu uma licença, né, não remunerada, então eu passo a não receber mais salário, e o gabinete vai ser ocupado pelo meu suplente. Então, o suplente assume e eu fico fora do país durante esse período. Eu vou me basear na Europa, eu tenho cidadania europeia, então estou muito tranquila com relação a isso. Então, ou seja, ela tem dupla nacionalidade, né? Então, no caso de um pedido de extradição, ela fica amparada, se ela tem essa nacionalidade, né? E provavelmente ela deve ser considerada cidadã italiana também, né? Com o sobrenome Zambelli. Gostaria de deixar bem claro que não é um abandono do país, não é desistir da minha luta, muito pelo contrário. É resistir, é poder continuar falando o que eu quero falar, é voltar a ser a Carla que eu era antes das amarras. Ou seja, ela quer ser a Carla bandida raiz, né? Ela quer continuar a conspirar contra a nossa democracia, quer continuar intoxicando as pessoas, jogando as pessoas no fogo, enquanto ela, com os outros covardes que fizeram a mesma coisa, ficam abrigados fora do nosso país e debochando, né, das autoridades. A ditadura nos impôs. Eu costumo dizer, eu tenho uma tatuagem de uma fênix, e eu costumo dizer que a gente tem que se reinventar todo o tempo. Quando as pessoas acham que a gente virou cinzas, a gente tem que renascer das cinzas e voltar a brilhar. E meus pais, meu filho, me inspiram muito a isso. Meu esposo, que me acompanha o tempo todo, tem sido um companheiro assim, magnífico para mim, uma pessoa que tem me dado esperança, fé e força. Meu filho que me inspira, porque é um rapaz que se tornou uma pessoa sólida, honesta, com bons princípios. Os meus pais sempre me ensinaram tudo que eu sei. Então os pais da senhora ensinaram coisas muito ruins para a senhora, hein? Os pais da senhora aí, eu vou falar uma coisa para a senhora, hein? Gente, olha, o que vai acontecer também é o seguinte, algumas possibilidades. A Carla Zambelli pretender utilizar as redes sociais para continuar intoxicando a sociedade brasileira. Qual a diferença que tem desse tipo de comportamento? Do comportamento do rapaz, do funkeiro, que foi preso com a alegação de estar fazendo apologia do crime. Então, se a lei determina que a apologia do crime, no caso dele, ensejou uma prisão ou uma retirada do ar do que ele estava produzindo, do mesmo modo, as pessoas que conspiram contra a nossa democracia devem receber o mesmo tratamento. Aliás, amanhã a gente tem um julgamento no Supremo Tribunal Federal que vai disciplinar melhor esses aspectos das redes sociais, né? Como elas são utilizadas e as sanções eventuais que o mau uso dessa ferramenta importante para o conhecimento deveria ser, né? Como as empresas deverão ser tratadas. Bom, quero compartilhar com vocês, gente, eu vou voltar mais tarde a esse caso da Carla Zambelli, porque ela denota também uma série de alertas para as instituições. Porque esses covardes que começam a depor a partir de segunda-feira, e como eu disse para vocês já em outra ocasião, né, não sabemos se será no dia 9, dia 10, dia 11, dia 12 ou dia 13, na sexta-feira que vem, que o Bolsonaro irá depor, mas as dúvidas em relação ao comportamento dele já estão sendo debatidas por muitos cantos, né? Aqui no nosso Portal do José eu fiz uma enquete que já tem 4.300 votos, acabei de colocar a enquete no ar, com as seguintes perguntas e quero te convidar para respondê-las também. Na próxima semana, Bolsonaro será interrogado por Alexandre de Moraes. Pela primeira vez, estarão frente a frente no julgamento da tentativa do golpe. Como réu, terá o direito de ficar em silêncio. Na sua opinião, o que acontecerá com o Bolsonaro? Alternativa 1, se acovardará e ficará em silêncio. Alternativa 2, fará papel de vítima e mentirá.
Alternativa 3, será corajoso e enfrentará Moraes. E a quarta alternativa, Camarão causará internação no dia, ou seja, ele vai dar essa justificativa e não vai aparecer para a inquirição. Agora, analisando seriamente aqui, né, você entre na nossa enquete e responde, analisando aqui essas possibilidades, ele pode usar o direito de ficar calado, né, como um réu, né? E essa seria a tendência, talvez, que os advogados dele estejam orientando. Olha, melhor ficar calado, fica na posição de respeito, porque se entrar num debate porque é inquirição. A inquirição, o que é? São perguntas que são feitas. Ele pode, inclusive, usar uma estratégia típica de alguns criminosos, ou seja, de se negar a responder perguntas do Ministério Público, se negar a responder perguntas do magistrado ou dos magistrados e responder apenas as perguntas dos advogados. E aí é o seguinte, aí seria só um proselitismo, ele fazendo papel de vítima, ele se colocando ali, reproduzindo as milongas de sempre, para que as imagens, quando forem disponibilizadas, sirvam ali para os espetáculos que a extrema-direita sempre costuma fazer. Então, essa pode ser uma estratégia adotada. Agora, quando ele abrir a boca, evidentemente, ele pode ensejar também do magistrado, ou dos magistrados e do Ministério Público, comentários em cima da fala da criatura, né? Então, ele pode também fazer papel de vítima no meio dessa história, no meio dessas milongas, ficar usando o espaço que ele terá ali para fazer esse papel de coitadinho, que está sendo perseguido, etc, etc. Agora, muito pouco provável, pelo menos nas primeiras respostas aqui da nossa enquete, é que ele seja uma pessoa corajosa e enfrente o ministro Alexandre de Moraes de uma forma como alguém que tivesse hombridade faria. Alguém que diga que está dizendo que está sendo perseguido, está sendo caçado, que está sendo injustiçado. A pessoa dessa tem que ter altivez, ela tem que chegar lá e apresentar, né? Como uma liderança política, né, que se apresenta, ele tem responsabilidade com as pessoas que o seguem, né? Que papel que ele fará? Do covarde, do omisso, do cínico, ou vai tentar fazer o papel de um corajoso que nós sabemos que ele não o é? E a última alternativa é que ele vai ter algum problema, né? Vai alegar algum problema de saúde e vai se escafeder. Bom, então essas são as questões mais emergenciais ou emergentes do dia. E aí eu queria comentar já alguma coisa, antecipando uma pauta que eu tinha deixado para as 17h40. Eu acho que esse troço da Carla Zambelli vai render muito assunto até o nosso encontro das 17h40. Mas eu quero sublinhar aqui uma coisa que eu não queria deixar passar batida, não. O senhor Nicolas Ferreira, nós todos sabemos que ele teve um primo agora que foi apanhado com uma alta quantidade de drogas. Portanto, ele do ponto de vista biológico, do ponto de vista de parentesco, ele é primo de um traficante. Então seria algo incorreto dizer que o senhor Nicolas, primo do traficante, ou começar a chamá-lo simplesmente do primo do traficante no Congresso Nacional, ou de Nicole, primo do traficante, porque normalmente as pessoas do campo progressista nunca fariam esse tipo de associação. Mas essa gente da extrema-direita é a ferramenta que eles usam. Eu poderia aqui selecionar uma série de falsas equivalências que esses criminosos fazem para o tempo todo aqui mostrar como eles agem, né, contra qualquer tipo de verdade, de responsabilidade, de sinceridade. Então, para não ficar nenhum tipo de dúvida, vamos pegar aqui quando o Nicolas Ferreira começou a insinuar que o ministro Flávio Dino tinha algum tipo de conexão com o tráfico de drogas. Por quê? Porque ele foi numa comunidade no Rio de Janeiro e só pelo fato dele ter ido numa comunidade pobre se reunir com lideranças, sendo uma região onde existem também pessoas que fazem o tráfico de entorpecentes, como em vários lugares do Rio de Janeiro e do Brasil, então ele começou a fazer essa insinuação na cara do ministro, de uma forma muito calhorda. Vamos ver o que aconteceu aqui na sequência. Vamos lá. O Márcio nasci numa favela em Belo Horizonte.
Agora, nós já temos Isso está muito rápido aqui a velocidade. Deixa eu melhorar aqui a velocidade desse troço aqui. Vamos lá. a solução. É só colocar o Flávio Dino agora em toda a incursão da Polícia Militar. Porque, afinal de contas, entrei 15 metros. Os 15 metros que o senhor entrou ali, senhor ministro, é impossível a Polícia Militar do Rio de Janeiro, Bob, entrar ali sem um aparato pesado policial. E não seriam recebidos simplesmente com o senhor descendo assim do carro, ajeitando o paletó, não. Senhor Nicolas, o senhor fazia essas agressões, agora o senhor vai ter que aturar também, né? Não será nada ilegítimo qualquer pessoa se referir ao senhor agora como o primo do traficante, né? Bom, eu fico por aqui, gente, senão o nosso papo vai ficar muito longo. Às 17h40 eu volto. Mande seus comentários aqui, participe da nossa enquete, tá legal? Um grande abraço, até lá. Tchau!